Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosimar Prota e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, estresse e transtorno do pânico, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo estresse. O que vem a ser o estresse? Estresse é o que nos acomete quando a gente está sob a influência de algum fator estressor. O que é um estressor nas nossas vidas? Ora, o estressor pode ser uma prova, a iminência de uma prova, em que eu me sinto insegura para fazer a prova, e aí eu não consigo estudar direito, e aí eu não consigo reter o conhecimento que eu estudo. Ou às vezes eu vou lá na prova e tenho aquele famoso branco, não lembro mais de nada do que eu estudei. Tudo isso é estresse, né? Ou vamos ver no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho eu tenho que entregar muitas tarefas, muitas atividades profissionais e eu me sinto insegura. Então, isso é um fator estressor. O fator estressor, ele diminui a qualidade da nossa entrega. Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais estressada eu me sinto, mais eu tenho baixo desempenho nas tarefas que eu tenho que entregar. Então, o modo como eu lido com os fatores estressores da minha vida vão definir se eu sucumbo a esses fatores estressores e fico estressada e sob o efeito do estresse, que é baixo desempenho, baixa autoestima, insegurança e um monte de outras coisas. Ou se eu consigo lidar bem com os fatores estressores de uma maneira segura, com resiliência, ou seja, eu consigo lidar com as intempéries da vida, com os desafios da vida, de um modo a crer que eu tenho condições de fazer frente a esses desafios, né? Por exemplo, uma prova na faculdade, uma prova na escola. Se eu sinto que eu consigo estudar para aquela prova e que eu vou ter um desempenho positivo, se eu me sinto confiante em mim mesma, a probabilidade de que eu estude e retenha esse conhecimento é maior. Então, a probabilidade que eu vá bem na prova é maior também. Olha que interessante, né? Agora, então, por exemplo, no trabalho, se eu tenho autoconfiança, segurança na minha própria competência profissional e eu tenho atividades, tarefas para entregar no trabalho em um determinado prazo, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo, desenvolvendo, então esse fator estressante que é o prazo exíguo para entregar uma tarefa no trabalho ou a complexidade da tarefa no trabalho, não vai não vai ser um fator problemático na minha vida, porque eu vou lidar com ele de uma maneira eficaz, né? Eu vou resolver aquela situação, aquele problema, vou realizar aquela tarefa e vou entregá-la, não é? Então, quando a gente enxerga os fatores da nossa vida como desafios, a gente tem mais tendência a conseguir superá-los de uma maneira eficaz. Quando a gente enxerga os fatores da nossa vida como estressores, ou seja, quando a gente fica preocupado, perde o sono, se estressa, perde a cabeça, fica angustiado diante dos desafios da vida, diante das situações da vida, diante das demandas da vida, aí a gente se torna estressado, né? O estresse, ele desencadeia uma série de questões no nosso organismo, né? Uma pessoa estressada, ela fica muitas vezes com taquicardia, ela fica mais mal-humorada, ela fica mais insegura, ela fica mais acanhada, a pessoa estressada, ela pode se sentir com suores, enfim, tá? Agora, se eu sou uma pessoa muito estressada, se o estresse me acompanha cotidianamente, aí eu desenvolvo a ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela se caracteriza por uma pessoa que vive muito aos trancos e barrancos, né? Uma pessoa que vive sempre com medo do futuro. Então, eu tenho que entregar um trabalho na faculdade, eu tenho que entregar um trabalho na escola. Aí eu tenho medo que esse trabalho não seja adequado. Então, é muito comum, né? Os jovens, quando vão
fazer, tem que fazer algum trabalho em que eles têm que falar, né, para a classe, para os demais colegas. Então, eles têm que apresentar verbalmente um trabalho. Aí vem a ansiedade bate, né? Então, a taquicardia vem, o suor frio vem. Muitas pessoas chegam até a quase desmaiar, né? Porque vão falar em público. Isso é relativamente comum. Aliás, eu não sei se vocês sabem, o Brasil é tido como o país ou um dos países onde há mais pessoas com ansiedade do mundo, né? Então, é importante a gente olhar para essa característica, né, da ansiedade com carinho, com cuidado, para que a gente possa tratar a ansiedade em nós e nos livrarmos dela, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa ter mais segurança, mais autoconfiança, né? Para que a gente possa viver a nossa vida gozando da sua plenitude, não é? Porque a ansiedade, ela nos trava, ela nos prende, ela nos segura, né? Porque muitas vezes a pessoa tem toda a capacidade e potência do mundo de apresentar um excelente trabalho, de fazer uma excelente prova, de entregar um excelente produto no seu ambiente de trabalho profissional, mas porque ela está ansiosa, ela se torna insegura e aí ela acaba se autobloqueando, né? Como a gente pode lidar, então, com a ansiedade de modo a que ela não nos defina, né? Mas que nós é que consigamos superar esses fatores ansiogênicos, né? Que existem na nossa vida. É simples, basta que a gente use a regulação emocional. O que é regulação emocional? Regulação emocional é a capacidade que a gente desenvolve de, diante de fatores desafiadores na nossa vida, a gente pode usar, inclusive, a técnica do mindfulness, que está tão em moda hoje em dia, que é a meditação no momento presente. Então, é concentrar-me no momento presente. Então, ok, eu tenho um trabalho para entregar, é um trabalho desafiador, mas ao invés de eu enxergar esse trabalho desafiador, né, essa tarefa desafiadora que eu tenho que entregar, como uma ameaça, como algo maior do que eu, como algo que vai deflagrar uma impotência em mim, eu faço o oposto. Eu enxergo este desafio, este trabalho que eu tenho a entregar, como um desafio para mim na vida. Então, a partir de enxergar algo como um desafio, eu posso enxergar também dentro de mim quais são as minhas qualidades, as minhas qualificações que vão fazer com que eu enfrente esse desafio de modo saudável, de modo eficaz, né? Então, digamos que eu tenho que entregar um trabalho escrito. Bom, então eu posso começar a meditar sobre as minhas qualidades. Então, eu possuo uma escrita, eu posso aperfeiçoar a minha escrita, eu posso fazer um curso se eu me sinto insegura com relação à minha escrita, eu posso estudar, me desenvolver em relação à minha escrita, para que eu adquira ferramentas em mim para que eu possa, então, fazer frente aos desafios que eu enfrento, que aparecem na minha vida, né? Então, dessa forma, eu vou me preparando para lidar cada vez melhor com os fatores ansiogênicos que eu enfrento cotidianamente, tá bom? Caso eu não consiga lidar com os fatores ansiogênicos e caso eu me torne uma pessoa cada vez mais ansiosa, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter transtorno de pânico. Transtorno de pânico é quando a pessoa já está com tanta ansiedade acumulada em si, que essa ansiedade começa a somatizar, né? Então, a qualquer momento, de modo inesperado, essa pessoa pode ter a famosa crise de pânico, que vem a ser sudorese, palpitações do coração, tremores, sensação de desmaio, o que a gente chama em psicologia de despersonalização, que é quando a pessoa ela fica num estado de confusão mental, né? Então, muitas vezes é necessário que essa pessoa vá a um pronto-socorro para que ela faça exames, para que ela se estabilize, né? Bom,
como a gente pode, então, mitigar esses estados, né? A ansiedade, o diagnóstico de ansiedade, o diagnóstico de transtorno de pânico, o estresse em nossas vidas. Olha, ao sinal de estresse, é sempre importante que a gente procure ajuda profissional, né? Então, a ajuda de uma psicoterapia é extremamente válida, porque no processo psicoterapêutico, a pessoa vai conseguir estar mais em contato com ela própria no momento presente. Quando a gente entra em contato conosco mesmos no momento presente, a gente tem a possibilidade de nos tornarmos mais fortalecidos emocionalmente. A gente tem a possibilidade de nos enxergarmos de um modo mais real e não tanto de modo daquele modo que nos dá medo, né? Que faz com que a gente acredite erroneamente que a gente não tem capacidade, e aí que aí se instala o complexo de inferioridade, a insegurança. Bom, isso gera a ansiedade, né? Isso gera o estresse. Então, quando a gente vai na psicoterapia, a gente justamente trabalha na nossa falta de autoconfiança, a gente trabalha na nossa autoestima, a gente trabalha o nosso amor próprio, e aí a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tomando contato conosco mesmo na nossa melhor forma, né? Na nossa forma mais potente. E assim a gente consegue mitigar o estresse em nossa vida, a ansiedade e a síndrome de pânico. Quando a gente está com o diagnóstico de ansiedade e na psicoterapia é identificado que essa ansiedade tem uma intensidade mais severa, é interessante que a gente procure um psiquiatra. Então, a gente é encaminhado para o psiquiatra ou para a psiquiatra, para a psiquiatria, para que a gente possa tomar um medicamento que vai nos ajudar no nosso processo psicoterapêutico a superar as nossas crenças limitantes, né? As nossas crenças de que nós não somos capazes, mas superar como? O medicamento, ele ajuda organicamente, ele ajuda na regulação do nosso cérebro. Porque a ansiedade, ela inunda o nosso corpo de hormônios e de sensações que vão ficar na nossa memória, que são sensações e hormônios que nos deixam cada vez mais estressados e ansiosos. Então, o medicamento é importante porque o medicamento vai regular o nosso funcionamento cerebral, nosso funcionamento neuropsíquico, tá bom? E aí a psicoterapia vai ajudar a gente no nosso processo de autoconhecimento, paralelamente, tá bom? Eu espero ter ajudado com esses esclarecimentos, com essas dicas, e a gente se vê então no próximo vídeo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários e a gente vai eliminando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas conforme a gente for conversando em novos vídeos, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, fiquem bem.